Bem-vindos a mais um podcast do Instituto Alegro. Dessa vez a gente vai continuar nessa forma de bate-papo, tirando todas as dúvidas dos nossos seguidores. Então eu vou fazer a pergunta que alguns deles fizeram e aí eu vou tentar responder mais uma vez as suas dúvidas. Uma pergunta que foi muito comentada foi sobre qual a importância do sono na saúde mental. Essa pergunta é muito importante, porque o sono ele não é só importante na saúde mental, ele é o maior parâmetro da sua saúde. Vale lembrar que o sono ele não é só importante quantitativamente, ou seja, no número de horas de sono. Vários fatores implicam no sono, então, além de você dormir um número de horas suficiente, o mais importante também é a qualidade do seu sono e quando você dorme. Ou seja, uma pessoa que dorme de dia, a sua qualidade de sono é muito diferente do que a pessoa que dorme à noite. Tanto é que as doenças crônicas, elas são muito mais comuns em trabalhadores noturnos. E por que tudo isso? Durante o sono, nós regulamos todos os nossos ciclos circadianos. Por exemplo, durante o sono, você libera uma substância, um hormônio chamado IGF-1, que vai liberar o GH. O GH é o hormônio do crescimento. Então, a criança que não dorme direito, ela vai ter uma dificuldade maior de crescer. A criança ou adulto que não dorme direito, ela vai desregular o seu sistema imunológico. E o sistema imunológico, ele que vai regular as suas doenças autoimunes e até o aparecimento do câncer. Então, além de tudo isso, nós temos durante a noite a produção dos neurotransmissores, nomeadamente serotonina. E quem regula principalmente o sono? São dois hormônios, o cortisol e a melatonina. Então, pessoas muito estressadas, ansiosas, o nosso corpo, como é que ele se defende perante essa ansiedade? Liberando mais cortisol. Quando a gente libera muito cortisol à noite, nós não conseguimos dormir, porque o cortisol é o hormônio do estado de alerta, aquele que faz você fugir, aquele que faz você aumentar a pressão. Por isso, pessoas ansiosas pioram à noite. Por quê? Porque o cortisol vai, de uma forma não fisiológica, aumentar à noite. E esse cortisol aumentado impede a liberação de melatonina, que é o hormônio que faz com que você durma, que avisa o seu cérebro que agora é noite, é hora de dormir. Então, o sono, ele é muito importante. Para mim, é um dos melhores parâmetros, tanto de avaliação de saúde mental, quanto da avaliação de saúde física. Você pode perceber que as pessoas que têm câncer, que têm uma doença autoimune, elas já andavam estressadas antes dessa doença aparecer. Então, elas já tinham ali, provavelmente, uma alteração no seu padrão de sono. E hoje, o que eu mais vejo no nosso dia a dia é pessoas reclamarem que não dormem bem, ou porque não dormem um número suficiente de horas, ou porque a sua qualidade de sono é péssima, e aí acordam cansadas, como se não descansassem direito. Então, para nós termos uma boa noite de sono, por exemplo, é bom a gente relaxar, sonhar. Os sonhos significam que você está atingindo as fases adequadas do seu sono. Já pessoas que têm muitos pesadelos, por exemplo, isso está relacionado muitas vezes a um transtorno do estresse pós-traumático. Pessoas que vivenciaram ou outros parentes vivenciaram, que viram algum tipo de trauma, podem desenvolver depois pesadelo. E isso significa que esse trauma está lá no seu subconsciente. Porque a hora que a gente inicia o sono ali, existe uma transição entre consciente e subconsciente. Então, geralmente o pesadelo, por exemplo, ele ocorre uma hora e meia depois de você iniciar o sono. Porque é quando você transita entre a fase do consciente e subconsciente. Então,
Existem vários aparelhos que podem medir a qualidade do seu sono. Outra causa de insônia, de noites mal dormidas, é a famosa apneia obstrutiva do sono. E como que isso pode ser medido? Através da polissonografia. Existem vários tipos de polissonografia. Nós aqui no Instituto Allegro, por exemplo, temos a polissonografia tipo 4, que você pode levar para a sua casa, dormir com o aparelho durante a noite e esse aparelho vai medir se você tem uma saturação adequada de oxigênio, se você faz a apneia obstrutiva do sono. Porque isso é muito comum, principalmente em pessoas que roncam, pessoas mais obesas. Então, mas não só, pessoas que não são obesas também podem ter apneia obstrutiva crônica do sono. E é muito importante fazer uma intervenção nesse tipo de pessoas. Às vezes a gente tem que colocar um CPAP para dormir melhor. Então, é importante avaliar a qualidade e a quantidade do seu sono, pois isso vai interferir muito não só na sua doença mental e física, mas principalmente na sua longevidade, porque a falta de sono está muito associada a doenças crônicas, como doenças autoimunes e até o próprio câncer. Vale lembrar também que a falta de sono é um dos motivos porque as pessoas não emagrecem. Então, a gente precisa dormir de forma adequada para a gente perder peso. A melatonina, por exemplo, hoje é um tratamento até de obesidade, porque quando você regulariza o seu sistema imunológico, você fica menos irritado, menos estressado, menos ansioso e você come menos. Então, às vezes, a causa do seu não emagrecimento está no seu sono. Então, é sempre bom procurar fazer uma boa avaliação de como você está dormindo. Agora, eu vou passar para outra pergunta. A Isadora, ela perguntou se as crianças podem fazer estimulação e se a estimulação magnética transcraniana é indicada para o risco suicídio. Olha, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você conhece algum tratamento eficaz para sair rapidamente da ideação suicida e do transtorno de humor? Hoje em dia, a gente sabe que as medicações psiquiátricas, nomeadamente os antidepressivos, elas levam um certo tempo para fazer efeito. Ou seja, num tratamento depressivo, a gente tem diminuição de serotonina. Até que o remédio consiga fazer algum tipo de efeito, isso leva, em média, 15 dias a um mês. E por isso que a ideação suicida é uma indicação de internação, porque o remédio ele vai levar um tempo para surtir algum tipo de efeito. A estimulação magnética transcraniana é um método muito eficaz para tratar de uma forma mais rápida e intensa o transtorno de humor. Então, ela é indicada sim em crianças. Eu já fiz, por exemplo, em crianças de 4 anos para tratamento de ansiedade, de trauma, de insônia. Desde que a criança consiga colaborar e a gente consiga, fazer o tratamento, ela é indicada para todas as idades, a partir de pelo menos 2 anos, em que eu já tenho fechamento completo, das estruturas ósseas. Eu posso fazer estimulação magnética. Ela é muito eficaz para ideação suicida, para tratamentos depressivos, ansiosos, para Parkinson, para insônia. Então, agora nós temos aqui na Baixada Santista esse tratamento eficaz e mais inovador de tratar depressão, ansiedade, insônia, muitas vezes sem o uso de medicação. E muitas vezes tratamentos crônicos resistentes, onde com a medicação a gente não consegue um tratamento completo e eficaz, recorremos ao uso da estimulação magnética transcraniana, porque além de tratar a sua depressão, ansiedade, ela vai estimular a sua cognição. Então, ela vai recuperar aqueles neurônios que estavam ali trabalhando devagar, mais sem vida, ele recupera esses neurônios. Então, ele é indicado para TDAH, para ansiedade, para Parkinson, para Alzheimer,
vários tipos de transtornos mentais. Então, a estimulação magnética transcraniana é um tratamento que cada vez está sendo mais conhecido e mais divulgado. Por isso que o Instituto Allegro trouxe aqui para que os seus pacientes tenham todos os tratamentos de ponta mais eficazes na área da saúde mental estão aqui também no nosso Instituto Allegro. Então, se você conhece alguém que está numa depressão crônica, que está há muito tempo procurando ajuda, não está melhorando, então muito provavelmente o tratamento com estimulação magnética transcraniana vai ajudar essa pessoa que está precisando, né? Vamos fazer mais aqui uma resposta, né? Hoje em dia a gente vê cada vez crianças mais ansiosas. Por que isso está ocorrendo? Então, a ansiedade é uma falta de serotonina, basicamente. Tem um componente genético e tem um componente ambiental. Então, crianças que são ansiosas, geralmente eles já têm ali um transtorno genético, um comprometimento genético. Geralmente o pai, mãe, avós já eram mais ansiosos, né? Então, hoje, o estilo de vida está fazendo com que as pessoas, e principalmente até as crianças, tenham mais os sintomas físicos e mentais da ansiedade. Porque a ansiedade, ela é um transtorno mental, mas vale lembrar que os sintomas são muitas vezes físicos, né? Então, palpitação, tremor, mão suando, sensação iminente de morte, sensação de sufoco, de asfixia. Essa ansiedade é um extremo da ansiedade, são os transtornos de pânico, que eles podem ocorrer do nada. Então, crianças que são ansiosas, elas têm um transtorno, um prejuízo sim. Esse prejuízo pode ser na escola, pode ser socialmente. Então, são crianças mais tímidas, que têm muitas vezes medo de falar em público, de se expor, de fazer um trabalho de forma pública. Então, muitas vezes têm dificuldade de fazer amizade, de chegar junto. E essas crianças, às vezes, até acabam por sofrer um bullying. São aquelas crianças mais afastadas, que não são as populares, né? Então, isso leva muitas vezes a um transtorno, né? E aí que a gente tem que procurar ajuda. Quando a criança já está, né, muitas vezes no estado avançado, aí é mais difícil. Então, por exemplo, a primeira abordagem pode ser apenas uma psicoterapia, né? E aí pode não ter a necessidade ou ter de intervenção farmacológica. Quem vai avaliar isso é o psiquiatra infantil, né? Mas a ansiedade, ela veste muitas vezes com o sono. A ansiedade é uma das principais causas de falta de concentração. Então, aquelas pessoas que não conseguem se concentrar, esquecem tudo a toda hora, muitas vezes não é o TDAH, como a gente hoje em dia costuma falar, mas sim a sua ansiedade. Por isso que, por exemplo, uma criança muito ansiosa, que eu até possa suspeitar de um TDAH, porque pode acontecer, né? Primeiro eu trato a ansiedade, por exemplo, para depois fazer uma avaliação neuropsicológica se necessário. Porque essa avaliação neuropsicológica, num estado de transtorno de humor, ou seja, de uma depressão ou de uma ansiedade, pode ser prejudicado. A gente pode ter um falso positivo ou um falso negativo, ou seja, não é bom a gente fazer uma avaliação neuropsicológica no estado vigente de depressão ou ansiedade. Então, vale lembrar que muitas vezes, que nem eu falei, às vezes o TDAH não tratado pode levar a uma ansiedade, por exemplo. Se a criança não consegue se concentrar, ela não consegue se organizar, desorganizada, não consegue prestar atenção, a criança com TDAH, ela se cobra demais, ela não queria ser assim, ela queria aprender como as outras crianças. Não é que ela não aprende de novo, ela não consegue prestar atenção para aprender. Tá? Então, isso leva a uma tensão muito grande da criança com TDAH e, consequentemente, uma baixa autoestima, porque ela vê que a outra criança não precisa nem sentar para estudar,
né? E ela tem que estudar muito mais porque ela não prestou atenção numa aula, porque ela não levou um trabalho, porque ela perde o material, porque ela perde a data da prova, e às vezes ela tem insônia porque vai para a cama e fica lembrando o que ela esqueceu de fazer. A criança com TDAH, ela se cobra demais, e isso leva a uma ansiedade, tá? Então, quando a gente tem um quadro ansioso, a gente tem que saber qual o motivo. Se é um transtorno de ansiedade generalizada, se é um TDAH que está por trás, se é um bullying que está por trás dessa criança, né? Quais são os motivos? Por que ela começou assim ou ela sempre foi assim, né? Porque isso vai fazer toda a diferença no tratamento, se eu vou só entrar com, por exemplo, terapia, se eu vou indicar também qual o tratamento adequado, se vai ser antidepressivo, ou se eu preciso tratar o TDAH para melhorar essa ansiedade. Então, existe uma avaliação psiquiátrica por trás que deve ser feita por um profissional. E aí sim conduzir essa criança de forma adequada. Geralmente, quem tem ansiedade, uma dica muito importante, ela apresenta outros tipos de ansiedade. Então, por exemplo, a fobia específica é um medo exagerado de algo. Então, por exemplo, aquela criança que tem medo de barata e entra em contato com uma barata, ela faz uma reação exacerbada quando ela vê uma barata, porque ela tem um medo intenso. O que é ansiedade? É o medo de ter medo, né? Então, quando as pessoas falam para mim, doutora, eu sou muito agitada, eu não consigo esperar, isso não é ansiedade, isso é uma hiperatividade. A ansiedade é um medo exagerado que te paralisa, que te tira do foco, que te deixa descontrolado. Você não tem mais controle sobre o seu pensamento, sobre as suas ações, quando você, por exemplo, vê algo de qual você tem medo, uma fobia específica, tá? Então, um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, são sempre pensamentos catastróficos. A pessoa nunca vai pensar coisa boa. Sempre aquele medo paralisa a pessoa de ir para frente, de se arriscar, de fazer algo, né? Isso paralisa você. E aí vira um transtorno, porque todo mundo tem uma ansiedade, senão não fugiria quando vê um leão, por exemplo. Mas esse transtorno te paralisa, faz com que você tenha algum tipo de prejuízo social, escolar, né? Aí a gente precisa tratar e intervir para que isso não se prolongue, porque uma ansiedade, por exemplo, não tratada pode virar um episódio depressivo, por exemplo, tá? Vamos fazer outra resposta aqui. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre, vamos lá, há efeitos colaterais para a estimulação magnética transcraniana? Não, a estimulação magnética transcraniana não tem efeitos colaterais, tá? Então, ela é um método que pode ser feita no consultório, ele é indolor. Algumas pessoas sentem, talvez aí numa primeira sessão, um pouquinho de dor de cabeça, mas nada grave, bem leve, tá? Mas é um método indolor, sem anestesia, que é feito no consultório, tá? Um método rápido e eficaz de tratar aí a maioria das doenças mentais, tá? Posso fazer uso da estimulação magnética e medicamentos? Sim, tá? O que acontece? Muitas vezes começamos o tratamento de estimulação magnética transcraniana e os resultados são muito rápidos, né? São muito mais rápidos do que o uso da medicação. E às vezes temos que tirar algumas medicações que o paciente já estava fazendo uso, ir reduzindo o número de medicações e às vezes até ficar sem medicação. Quem vai avaliar isso, geralmente, tem até colegas que pedem para fazer estimulação magnética nos pacientes deles, e aí eu converso com o psiquiatra, né, da pessoa, e aí a gente chega a um consenso e vai reduzindo gradualmente a medicação. A pessoa pode ficar sem medicação durante o uso da estimulação magnética, ele pode ser o tratamento único e eficaz. Vale lembrar, muitas vezes, que às vezes a gente tem que fazer um tratamento de manutenção. Por exemplo, a gente fez todo um ciclo de estimulação, o paciente ficou bem, depois de 2 meses, em média, a gente tem que fazer
não um ciclo completo, mas pelo menos uma sessão de manutenção, né? Principalmente se a pessoa ficou sem medicação, né? Vamos fazer mais algumas perguntas aqui, várias, né? Autismo, o diagnóstico na fase adulta. Essa é uma pergunta que eu exploro bem nos meus vídeos, né? Eu gosto muito. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo se fala que está crescendo cada vez mais. É que a gente tem, hoje, os critérios diagnósticos muito bem definidos para diagnosticar o transtorno do espectro do autismo. Então, são pessoas de nível suporte 1, ou seja, o que isso significa? Que elas precisam menos nível de suporte, então elas vão passando mais camufladas ao longo da vida, né? Mas não é que elas precisem um menos nível de suporte, que elas não tenham sofrimento, antes pelo contrário, elas têm maior consciência do quão isso afeta a sua vida no dia a dia. Então, o mais comum é chegar para mim paciente que descreve exatamente o que é o transtorno do espectro do autismo e nem imaginar que todos aqueles sinais e sintomas fazem parte dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo. Ou seja, a pessoa tem uma grande dificuldade de interagir socialmente no trabalho, de fazer amigos, tem dificuldade de entender uma gíria, tem dificuldade de entender uma piada, não tem uma troca, ou seja, não faz aquela conversa de elevador, ou seja, de introduzir e continuar um diálogo. As pessoas com transtorno do espectro do autismo, elas são muito concretas, então elas se limitam a responder aquilo que você perguntou e não continuam uma conversa, por exemplo. Os estímulos sensoriais, elas são muito suscetíveis a estímulos sensoriais, sejam eles sonoros principalmente. Então é muito comum vermos cada vez mais hoje pessoas na rua usando os fones, os abafadores de ruído. Por quê? Porque um som, por exemplo, de um ventilador, para mim, é como se fosse uma turbina de avião para uma pessoa do espectro do autismo. Então, desestabiliza ela. Às vezes, um cheiro, às vezes, uma luz. Então, as sensibilidades, elas podem ser sonoras, táteis, gustativas, então a pessoa tem muitas vezes seletividade alimentar, não come de todas as cores ou todas as texturas, tem dificuldade. Pode ter muitas vezes uma hipersensibilidade ao toque, então, por exemplo, as etiquetas, o tipo de roupa pode ficar incomodando, então é um estímulo muito grande, sabe? Então, elas podem ter também a dor, ou nem ligarem para a dor, se machucarem como se aquilo não fosse nada, ou um simples machucado pode ser o fim do mundo, tá? Então, a sensibilidade, ela pode ser a mais ou para menos. Geralmente, a sonora, a barulho, ela é a mais comum no transtorno do espectro do autismo, tá? Quase todos eles apresentam. O transtorno do espectro do autismo, como eu falei, são pessoas muito concretas. Elas não conseguem, por exemplo, driblar regras. Para eles, quebrar regras, furar uma fila, são coisas que desestabilizam. Eles não entendem como é que as pessoas podem quebrar essas regras. Para eles, são pessoas muito justiceiras que gostam de respeitar todo tipo de regras, né? Então, são pequenas coisas que no dia a dia vão fazendo diferença. As pessoas dentro do espectro, de um modo geral, elas gostam de estar sozinhas, sem barulho, sem estímulos, sem muita socialização, né? E isso vai levando a um prejuízo, porque a gente vive numa sociedade. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas dentro do transtorno do espectro, quando elas vieram para home office, trabalho em casa durante
a pandemia, isso foi um alívio muito grande para a maioria delas. E aí, quando elas tiveram que voltar ao ambiente de trabalho, muitas vezes descompensaram. E aí começaram a entrar em crises. Por quê? No ambiente de trabalho, elas têm que conviver, socializar, elas têm que ouvir o barulho dos colegas, as luzes, o som, né? Muitas vezes os cheiros. E isso são estímulos que vão levando a uma ansiedade exagerada, a uma reação, uma irritabilidade no transtorno do espectro do autismo. Então, se você conhece alguém que apresenta uma grande dificuldade de interagir socialmente, entender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né? Pode ser que essa pessoa tenha um transtorno do espectro do autismo. Uma coisa muito comum, o paciente dentro do transtorno, ele não consegue, por exemplo, olhar para você por muito tempo, manter um contato visual. Então, às vezes, eles até fazem com muita dificuldade, porque foram treinando isso ao longo da vida, ou então eles fazem e tendem a desviar o olhar para baixo, porque o olhar para o outro é muito difícil para o transtorno do espectro do autismo. Então, são várias características que juntas fecham o diagnóstico, né? Hoje a gente tem a pessoa dentro do transtorno do espectro do autismo, apesar de não ser considerado uma deficiência, ela faz parte do PCD, pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela tem todos os direitos, né, que as pessoas PCD têm. Então, por exemplo, elas podem concorrer a concursos públicos cada empresa, de um modo geral, tem um número X de vagas de emprego para pessoas com PCD. E o transtorno do espectro do autismo nível 1, eles têm direito, né, sim, a fazer esse RG até, né? Você pode mudar o seu RG desde que você tenha um laudo comprovado por um médico que diagnostique, que certifique que você é uma pessoa dentro do transtorno do espectro. E a partir daí você ter todos os direitos, né, da pessoa dentro do espectro do autismo. Espero que esse podcast tenha sido bastante esclarecedor para vocês. Não esqueçam de divulgar, compartilhar e eu espero vocês no nosso próximo bate-papo. Até lá!